Jorge Oliveira Filho, que é vice-presidente jurídico do Internacional, o Internacional se posicionando forte com relação ao que aconteceu no Grenal, ou seja, o Grenal nos bastidores, né? Ele está muito forte com relação a isso e a gente vai debater muito isso no programa a partir de agora. Bom, Jorge, qual é o posicionamento do Inter com relação a isso, para além da nota que foi divulgada ontem? Boa tarde e obrigado pela presença aqui no Donos. Gama, boa tarde a todos aqui da bancada. Magrão, meu saúdo especial aqui. Já trabalhamos juntos e é um privilégio. Enfim, uma situação que nos deixou muito desconfortável, incrédulo, como diz a nota, e me causa absoluta estranheza. E eu te confesso, Gamba, que no momento em que eu ouvi o áudio, no primeiro momento, ontem à tarde, eu, por um minuto, como departamento jurídico, eu pensei que eu ia ter que atuar como departamento jurídico para defender o Borré, naquele momento, por uma suposta agressão, porque pelo que está dito no áudio do Daniel Bins, é que o Borré foi com o rosto em direção ao cotovelo do Arthur. Quer dizer, no mínimo uma incredulidade que a gente está verificando o que foi dito e o que foi analisado, e o Internacional ele aguardou até o momento da divulgação dos áudios para entender e para poder se manifestar, porque era do nosso entendimento de que o jogo teria, obviamente, ser jogado e continua sendo única e exclusivamente dentro de campo. Agora, no momento em que há uma dificuldade de interpretação mínima, não é possível. Bom, Magrão. Cara, eu até comentei com o Luiz quando eu cheguei, o pessoal que está nos assistindo, a gente sempre, né? A gente se fala por telefone, a gente conversa, a gente troca ideias. Eu até estava num grupo dias atrás, a gente conversando sobre isso. E a gente comentando que era um lance que poderia ser evitado. Era um lance que eu até falei ontem, né? Que dava para evitar aquele lance. Mas aí, ouvindo o VAR, a forma como que o VAR coloca, parece que o Borré deu uma cabeçada no braço do Arthur. Então, o VAR complicou ainda mais. Ele não esclareceu o lance. O VAR não esclareceu o lance. Se havia uma dúvida, o VAR do seu Daniel Bins, que a gente comentou, né, Bruno? A gente falou daquela coisa, antes do jogo a gente falou, a gente não está com a notícia pronta, a gente falou antes do jogo, algo que acontecesse diferente, ia se cobrar a arbitragem. O Bruno levantou muito bem, traz a arbitragem de fora, o Bruno bateu nisso o tempo todo na sexta-feira e na quinta-feira. Em cima disso eu queria perguntar pro Jorge. Jorginho, como o Inter vê esses erros do VAR, especialmente do Daniel Bins, e depois ali campo, aquele amarelo que era para ter dado. O terceiro lance, eu vou ser como ex-jogador, como jogador de futebol, ali faltou uma malandragem do Félix Torres de tentar se jogar no braço porque ali não interviu em nada. Ele tentou, mas aí a malandragem tinha que ser do Félix Torres em se jogar, em cavar alguma coisa ali para parar. Então, em cima do que o VAR disse, como que vocês, como o Inter vê falta de preparo do VAR, ou o Inter já começa a notar que seguidas vezes onde tem essa combinação Daniel Bins, Daronco, não só no Grenal, o Inter acaba prejudicado? Boa tua pergunta, Magrão, porque eu vou fazer um trabalho de digressão, na verdade, para trazer para vocês uma informação que poucos sabem, porque o Internacional, esse ano, até mesmo pelo que foi tratado na imprensa ano passado, em 2025, que houve uma exasperação de todas as partes da dupla Grenal, nós optamos por trabalhar nos bastidores e trazer as informações que a gente precisava internamente. Pois bem, o presidente Alessandro Barcelo, ele faz um contato com a Federação Gaúcha de Futebol antes do anúncio para manifestar o interesse do Internacional de que, para que se preservassem todas as partes, a gente pudesse deixar absolutamente tranquilo com um VAR de fora do Rio Grande do Sul. Isso 1h30 aproximadamente antes de que nós chegamos até o anúncio de fato da parte da arbitragem pela federação. Qual foi a resposta que o Inter recebeu, se é que recebeu? Que iria analisar o pedido, porque o Grêmio já teria se manifestado antecipadamente por suposta intenção de ter a arbitragem de fora do estado. Sim, o Inter queria só o VAR de fora, portanto. Nós nos manifestamos de maneira informal, em conjunto diretamente pelo presidente, para que fosse de fora o VAR, para não causar nenhum tipo de polêmica. Mas era por causa do Daniel.
por toda a arbitragem que a gente tem. É muito difícil a gente trabalhar com uma arbitragem de VAR que tenha, eventualmente, como a gente tem aqui, e a nossa aldeia ela é feita e travestida disso, ou tu é de um lado, ou tu é de outro, então para que não houvesse esse tipo de prejuízo. Mas por que só o VAR? Porque o árbitro também é daqui, entendeu? Prestigiando a nossa arbitragem, se Mas por que assim não fosse. prestigiar, então, o árbitro de VAR daqui? Eu só não estou entendendo Justamente por esse tipo a de... lógica do porquê o VAR de fora e o árbitro de campo não. Não, perfeito. Justamente por esse tipo de situação. Eu que eu trabalho lá dentro. Talvez porque se o Inter pede para tirar os dois, aí cai naquilo que a gente falou semana passada, que aí o maior produto do Rio Grande do Sul, que é o futebol, o maior produto do futebol gaúcho é o Campeonato Gaúcho, tu não pôr um árbitro gaúcho, e eu vou ser direto, tá? Eu trabalhei no Inter. Sempre que eu trabalhei lá, eu conheço, tá? Lá dentro. Tem uma restrição, o Jorginho quer falar, ao Daniel Bins no VAR. E com certeza Então o Inter já tínhamos alguma informação lá dentro. Mas tá claro, né, Magrão? Que era o Daniel Bins. Tá claro? E é isso. A fala do É Pesolano deixa claro o pensamento do Inter então, sobre o Daniel O Jorginho Bins. não quer falar, mas eu vou te falar que assim, eu lá dentro, todo jogo que era do Daniel Bins, tinha sempre uma ressalva ali dentro, interna. E eu acho por isso que talvez o Inter foi avisado que o Daniel Bins seria o VAR. Porque ele é considerado... Óbvio que sim, deve ter. Né? O Jorginho vai falar, mas vai ser o Bins. Pegou o telefone e ligou direto. E o seu Luciano Oxman cagou pra isso. É que ele é considerado o melhor árbitro de VAR do Rio Grande do Sul. Não por mim, não estou dizendo que essa é a minha opinião, nem tem condições de avaliar. Imagina o pior, então. Não tem nem condições de avaliar se ele é o melhor ou não. Estou dizendo que... Bruno, em cima dessa tua... De quem conhece a arbitragem e tal. Isso, em cima por isso dessa que era tua... óbvio que ele seria Isso, o em árbitro. cima dessa tua fala, eu te questiono o seguinte fato dentro dos lances. O melhor árbitro de VAR faz esse tipo de análise? De que foi com o nariz pra cima do cotovelo? Gente, no mínimo, me desculpa, no mínimo questionável a atitude. Mas eu vou falar uma coisa aqui, independente de se ele colocou mal as palavras dele lá dentro do VAR, isso é bem coisa de quem não jogou futebol, tá? Isso a palavra que o VAR dá no lance do Arthur é bem de cara que nunca deu um chute numa bola, tá? Porque é nítido que o Arthur não teve intenção de dar uma cotovelada no Borré, porque não tem como tu girar, tu não tem como tu girar assim, ó. Tirar o braço. Tu não tem como chutar a bola que o Arthur chutou e ele girar dessa forma aqui, ó. É óbvio que o braço dele vai estar um pouquinho mais aberto, mas ele não teve a intenção de pegar e atingir o Borré. Nem fez isso. Não fez isso, entendeu? Ele A gente tem que ser... braço. E outra, sério, sem clubismo nenhum. Se fosse ao contrário, eu falaria a mesma coisa pro Inter. Se fosse a favor do Inter essa situação, eu falaria, não foi nada. O Arthur não teve intenção nenhuma de agredir o Borré. Perfeito, perfeito. Nenhuma. Jorge, a partir de agora, o que o Inter espera para o Grenal de domingo? Que medidas o Inter vai tomar ainda ao longo da semana? Nós, em primeiro momento, nós fizemos a formalização dos pedidos para que a Federação Gaúcha e tanto a arbitragem, a parte do senhor Leandro Voaden, fizesse os esclarecimentos apresentando o VAR, trouxeram os áudios, agora, a partir de agora, nós precisamos efetivamente que tenha uma manifestação correta do que foi a interpretação e o clube está à disposição para uma reunião formal, transparente, como aconteceram em diversos anos, com todas as equipes da final, para que a gente possa deixar esclarecido o que houve de interpretação e uma interpretação ao nosso sentir errônea, erraram, em 2 lances, aqui nós ouvimos, inclusive no momento em que pega, no segundo gol, há também um encontro de um zagueiro em impedimento e ainda um amarelo que, vamos e venhamos, Gamba é a primeira vez em Grenal, em tantos anos, que não existe cartão amarelo para um dos lados. Então, o futebol tem que ser jogado. O Grêmio ganhou e jogou o melhor merecidamente, isso tem que ser bem deixado muito claro. Nós não estamos aqui no momento só, única e exclusivamente, falando da arbitragem, mas o Internacional quer critério. Desde o primeiro momento nós queremos critérios e avaliação sobre o que está sendo colocado. Bom, pergunta, porque isso vai surgir, tá? Por parte do Grêmio, isso vai surgir. Aliás, eu quero aproveitar e dizer que o espaço para o jurídico do Grêmio está aberto, né? À medida que o jurídico do Inter está aqui, se o jurídico do Grêmio entender que é necessária a presença aqui no Donos, o espaço está aberto. O Internacional está tentando condicionar a arbitragem
do Rafael Klein para domingo que vem? Não, em absoluto, em absoluto. Nós queremos única e exclusivamente critérios bem estabelecidos para que se decida dentro das 4 linhas. Até uma informação importante, aí eu me dirijo ao torcedor colorado, nós em um dia, menos de 24 horas, ontem nós abrimos o check-in e o torcedor já demonstrou a força que ele está fazendo para esse momento. Ele sabe do momento de dificuldade que se estabeleceu na final e mais de 10 mil sócios já fizeram o check-in para o final do fim de semana. Então a gente pede que encarecidamente o torcedor se manifeste, vá ao estádio, torça até o final, venha com muita força de vontade, porque o clube está fazendo da sua parte o possível e o impossível. Obviamente o campeonato ele se decide dentro das 4 linhas e o ano ele não termina no fim de semana, ele tem todo o ano, mas nós vamos entregar ao máximo para o torcedor colorado muita energia e entregar caro o suor até o último momento. Fala, Bruno. Jorge, eu estava olhando aqui, ó, o árbitro de VAR, Marcelo Ignácio Domingues Neto, gaúcho, estará, né, no VAR no próximo domingo. O Inter é contra ele também, é um árbitro gaúcho. E aproveita e já fala sobre Rafael Klein. De alguma forma preocupa o Inter a arbitragem do domingo que vem? Vamos lá, ótima a tua pergunta, Bruno, pelo seguinte, nós não temos nenhuma objeção diretamente se é gaúcho, se é de fora ou qualquer coisa que o valha. O Internacional ele quer critério na arbitragem. Normalmente quem chega à final nos times, aí pergunto aqui para os nossos 2 ex-atletas, são os 2 melhores times que fizeram as melhores campanhas, correto? Sim. Tá, a arbitragem me parece que deveria seguir a mesma linha de raciocínio. Os melhores árbitros estejam no momento decisivo. Perfeito. Rafael Klein, em absoluto, é um dos melhores árbitros que temos no Rio Grande do Sul, não tenho dúvida. Mas teve uma polêmica no início, na semifinal, num jogo do adversário. Espero única e exclusivamente que tenhamos critério. A culpa daquele momento não é única e exclusivamente dele, ele tinha um assistente para municiar ele de informações naquele momento, mas eu espero uma arbitragem com critérios e eu tenho absoluta certeza que ele tem a competência para poder fazer isso e fazer a condução do jogo de maneira correta. Muito bem, muito obrigado, Jorge Oliveira Filho, pela presença aqui no Donos, vice-jurídico do Internacional. O Inter se posicionando forte com relação à arbitragem do Grenal, não só de domingo, mas do próximo domingo no Beira-Rio. Reforço aqui o que eu acabei de falar, né? O espaço está aberto se o jurídico do Grêmio entender por necessário a presença aqui no Donos. Bom, deixa eu colocar de novo aqui, por gentileza, a imagem